Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início então ao nosso curso sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos iniciar pelas disposições aí preliminares, tudo bem? Que vai aí do artigo 1º até o artigo 5º relacionado à nossa matéria, tá certo? Bom, então vamos iniciar aqui com o nosso artigo 1º, tá? O artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar o seguinte, né, que a lei ela dispõe sobre a proteção integral para criança e adolescente, crianças e adolescentes, ok? Então, algumas coisas aqui são interessantes a gente visualizar nesse primeiro artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro que ele diz que a lei ela dispõe sobre o quê? Proteção integral. Então, se é uma proteção integral, nós podemos entender que é uma proteção absoluta, certo? Uma proteção, na verdade, que vem com o intuito de mostrar que as crianças e os adolescentes são os sujeitos de direito, e que, portanto, o Estado, né, a sociedade, a família tem que proteger as crianças e os adolescentes em todas as suas formas e maneiras, tudo bem? Porque, como eu volto a repetir, uma proteção integral. Isso é interessante a gente observar o seguinte, tá? Essa ideia de proteção integral vem também no sentido de que não somente as crianças que carentes ou que estão passando por uma determinada necessidade, sendo colocadas aí numa determinada exploração, violência doméstica, alguma coisa assim. Não. Qualquer criança. Aliás, todas as crianças e todos os adolescentes. Por isso esse conceito, por isso essa ideia, né, de proteção integral. É importante você guardar essa informação, tudo bem? E nesse sentido, consequentemente, nós podemos observar que o ECA ele acabou abordando, né, essa ideia de direitos, essa ideia de proteção, certo? Muito mais abrangente do que nós tínhamos anteriormente, ok? Vale lembrar que o ECA ele é da década de 90, 1990, né, para ser mais preciso, tudo bem? E vem com justamente com essa ideia de melhoria no conceito voltado às crianças e aos adolescentes ligadas aí à proteção integral, proteção sistêmica, certo, galera? Então, bem interessante a gente observar esse tema. Bom, continuando, nós temos aqui o artigo 2º. O artigo 2º ele é mega importante para você. Por quê? Porque o artigo 2º ele vai tratar, na verdade, do quê? Como se considera a criança, de que maneira nós vamos considerar a criança e também adolescentes. Ok? Está aqui, ó, no artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Vale eu ressaltar isso aqui para você. Mas espera aí que ficou feio demais isso. Deixa eu dar uma ajeitada. Aliás, eu vou pegar aqui o marca-texto, fica melhor. Ó, 12 anos incompletos. E aí ele fala também daqui dos adolescentes, né? Adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade, certo? Então aí, aqui, nós podemos considerar criança e adolescente. Então, criança até 12 anos, acho que bem tranquilo isso, né? E veja, aqui, na verdade, o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode ver aqui que ele vai, para efeitos desta lei, ele trata de uma maneira bastante objetiva, né, a ideia da idade, né, da cronologia, ok? Ou seja, criança até 12 anos incompletos, criança de 12 a 18 anos, adolescente, tudo bem? Só que o parágrafo único ele traz uma outra ideia também aqui para gente, interessante, que diz assim, ó, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Aí a gente precisa entender uma situação que é a seguinte, tá? Ó, vamos pensar aqui numa linha de tempo, tá? Então tem aqui criança de 0 a 12 anos, até aqui aos 18 anos. Beleza? Tudo bem? Então é isso aí. Então vamos lá.
Se a gente pensar no Código Civil, o Código Civil, ele vai trazer para a gente a informação, né, de que tudo que é voltado a processo civil, nós vamos considerar aí até 18 anos, certo? Agora, no Código Penal, nós podemos considerar dos 18 aos 21 numa determinada situação, que seria daqui até aqui. Tá bom? Em que situação é essa? Só para você conseguir compreender a mensagem que eu quero passar para você, tudo bem? Olha só, veja bem, quando pensamos aí nas crianças, né, de 0 a 12 anos, há uma ideia aqui de necessidade da incapacidade absoluta, tá? Então, até eu escrever isso aqui, ó, absoluta incapacidade. E no caso, pensando aqui na absoluta incapacidade da criança, nós precisamos ter o quê? Um representante. Essa criança, ela terá um representante, alguém que vai representá-la, né? Um responsável, ok? Os pais, certo? Beleza. Aí é o seguinte, temos aqui uma outra ideia que é bem interessante também você observar, até os 16 anos. Ó, crianças do 0, né? Aliás, perdão, dos 12 aos 16, certo? Que aqui já entra aqui a ideia do adolescente. Nesse caso aqui, nós já vamos ter um conceito de relativamente incapaz. Aliás, eu vou aumentar aqui a minha régua, tá? Vai até aqui, ó, até 18. Então, até aqui, ó, relativamente incapaz. Certo? E aí, no caso, quando a gente pensa no relativamente incapaz, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui a figura do assistente. Certo? Ó, então, de 0 a 12, absoluta incapacidade, representante. De 12 a 18, certo? Relativamente incapaz. Então, nesse caso, a criança precisa do quê? De uma assistência, tudo bem? Agora veja que interessante, vamos lá. No caso de 0 a 18 anos, entra totalmente aqui no ECA, né? A criança está protegida pelo ECA, certo? Beleza? Agora, a partir dos 18 anos em diante, aí já é o que? Código Civil. Tudo bem? Beleza? Agora, se passarmos a pensar a respeito do Código Penal, aí muda um pouquinho a história. Por quê? Porque vamos imaginar uma situação em que um adolescente comete um crime aos 17 anos, certo? Um dia antes de completar os 18 anos, beleza? Ele cometeu esse crime um dia antes de completar 18 anos, certo? Beleza até aí? Legal. Só que, evidentemente, a respeito do processo vai ocorrer a partir, depois que ele tiver já 18 anos. Mas como aconteceu a partir do momento em que ele, na verdade, ele cometeu o ato, né? Ele vai entrar ali como um ato infracional. Então veja que interessante, né? Dos 18 aos 21, e ele cometeu aqui um ato infracional, um crime, vai entrar como ato infracional. Então é interessante a gente observar isso, ó, ato infracional. Ou seja, mesmo assim, ele estará protegido pelo ECA, certo? Por justamente ter cometido aí esse crime, na verdade, quando tinha aí 17 anos, 29 dias, tudo bem? Bom, e o que acontece é o seguinte, o que nós vamos ter nesse caso? Nós vamos ter medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas, certo? Então, uma ideia para você entender a respeito do parágrafo único aqui. Acredito eu, né, de acordo aí com o seu concurso, edital, dificilmente a banca examinadora ela vai se aprofundar tanto assim, mas é importante que você saiba que existe
casos expressos em lei, excepcionalmente, em que o estatuto ele passa a ser aplicado, né, às pessoas entre 18 e 21 anos. Você vê que é interessante, né, que aqui no caso, o parágrafo único, ele já nem, nessa parte aqui, ele já nem chama mais de adolescente, né, ele já coloca como pessoas. Uma coisa interessante também para a gente observar. Bom, eu espero que você tenha entendido a respeito desse assunto. Vamos caminhar. Interpretação do ECA. Interessante a gente observar aqui também informação a esse respeito, né? O ECA, na verdade, ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai trazer uma ideia de fins sociais aí no caso, ok? Ou seja, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vai se preocupar, na verdade, com as medidas ligadas ao social para as crianças, né? E para também, como eu falei, para os adolescentes. Exigências do bem comum. O que são exigências do bem comum, né? Do interesse da criança, do adolescente, ou seja, tem que prevalência, né? Ou seja, está à frente a bem da verdade, tudo bem? Os direitos das crianças e do adolescente estão à frente e é do bem comum. Então tem que pensar justamente no princípio da finalidade, do bem comum, do interesse público, da administração pública e tratar disso dentro desse parâmetro aí da administração pública, ok? Tem que proteger, claro, os direitos e deveres individuais e coletivos e condição peculiar da criança. Porque a criança, ela, na verdade, e o adolescente, tá? Criança e adolescente, claro. Ok? Está num processo de desenvolvimento, ó, em desenvolvimento. Então, é a condição peculiar da criança e do adolescente. Por isso que, evidentemente, não se pode simplesmente uma criança cometer uma falta muito grave, né? Exemplo, matar uma pessoa, tal. Eu sei que muita gente hoje em dia é meio avesso a isso, mas nós temos que pensar nessa situação que aquela pessoa ela está num processo de desenvolvimento. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e fale, mas tem casos e casos, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Evidentemente que nós temos que ter a mente voltada a isso, do desenvolvimento, que aquela pessoa está passando por um desenvolvimento, certo? Bom, artigo 3º, gente, o artigo 3º, ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui o marca-texto, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem sombra de dúvida, né? Sem prejuízo da proteção integral, ou seja, além de gozar de todos os direitos fundamentais, a gente tem que levar em consideração, tá, a proteção integral, ok? Que eu acabei de informar para você. Assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, certo? Então, quer dizer, é o direito que as crianças e os adolescentes têm para esse tipo de desenvolvimento. Aliás, você vê vários, né? Físico, mental, moral, espiritual e social. Em condições de liberdade e dignidade. Aliás, dignidade passa a ser um princípio aqui para a gente, interessante e importante, quando se refere à ideia justamente de que você não pode, por exemplo, ferir a dignidade da pessoa, né? E ferir a dignidade da pessoa é faltar com respeito, com a ética, inclusive para as crianças e adolescentes, ok? É quando nós podemos pensar também justamente na ideia de privar a pessoa da liberdade, ter um tipo de violência, né? Então essas coisas, obviamente, vão acabar ferindo a dignidade. O parágrafo único diz o seguinte: os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. Tá vendo? Por isso que proteção integral, né, a todas, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião, crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região, local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas das as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, gente, é o seguinte, né? Fica evidente aqui pra gente
uma ideia de igualdade, né? Princípio da igualdade aqui, ó, também, ó. Podemos enxergar isso. Princípio da igualdade. Todos são iguais, né? Sem qualquer discriminação. Ok? Continuando, temos aqui o artigo 4º. O artigo 4º, pessoal, ele vai dizer o seguinte, ó, é dever da família, da comunidade, ó, da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então, veja, é interessante a gente observar o seguinte, tá? Há uma ideia aqui de dever tripartite, tá? Ó, porque ele coloca comunidade e sociedade, mas eu entendo aqui como igual, mas beleza. Pode cair na sua prova até como pensando dessa maneira, não tem problema não, tá? Mas ó, eu vou colocar assim. Então, ó, família, certo? Sociedade barra comunidade, ok? E Estado, poder público, certo? Então, a família, comunidade, sociedade, Estado e poder público tem que fazer o quê? Assegurar com absoluta prioridade. A criança ou adolescente tem prioridade sobre os demais. Isso, inclusive, é também um princípio, tá? A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e também comunitária, certo? Então é dever da família, da sociedade e comunidade e do Estado assegurar de maneira com prioridade absoluta, como está dizendo aqui. O parágrafo único diz: a garantia de prioridade compreende o quê? Olha que interessante, tá? Então a gente vai ter aqui qual é a garantia de prioridade. Primeiro, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então imagina que tem um local que sei lá, aconteceu um acidente está pegando fogo, as primeiras pessoas a serem salvas são as crianças e os adolescentes nesse sentido, né? Um atendimento aí prioritário. Precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Isso aqui é bem interessante, pessoal, porque você para pensar assim, ó. O Estado, o poder público, ele tem que criar políticas públicas, certo? Aí o Estado está pensando assim, poxa, a gente tem uma grana aqui, o que a gente faz? A gente vamos construir uma praça. O que é mais interessante? Construir uma praça ou construir uma creche naquela região que falta uma creche? Pô, tem que ser a creche, né? Ou seja, por quê? Porque é a preferência da formulação e execução de políticas públicas. Beleza? Sempre pensar com prioridade na criança e no adolescente. Certo? E a linha D diz assim, ó, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e também à juventude. Beleza? Então, dever, hein? Dever da família, da sociedade e da comunidade e também do Estado, poder público. Vamos lá, caminhando. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, é claro, evidentemente, que se existiu ali uma negligência, uma discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, logo, quem fez isso passa a ser responsável pelos seus atos e, consequentemente, será punido conforme lei. Tá? Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige. Inclusive é aquela interpretação que eu comentei para você, que consta, né, no ECA, a gente tinha falado agora há pouco. Ó. Fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Eu repassei isso aqui para você agora há pouco, artigo 6º, né, sobre a interpretação da lei. Tá aqui, ó. Beleza? Legal, galera.
Princípios basilares que são interessantes e importantes para que você visualize aí comigo, tá? Primeiro princípio, princípio da prioridade absoluta, como você viu aqui, né? O princípio da prioridade absoluta vem no intuito aí de atendimento, vem no intuito aí dos recursos públicos que precisam ser direcionados à infância e juventude, tudo bem? Ou seja, sempre nesse pensamento da ideia da prioridade que as crianças devem ter. Princípio da dignidade, ou seja, tratar com respeito, com educação, cortesia, disponibilidade às crianças, dar atenção e, claro, né, quando a gente pensa na dignidade, nós podemos pensar no intuito, na ideia de não gerar violência, exploração, discriminação, todas essas outras situações. Porque a ideia da dignidade é uma coisa muito ampla, né? Por exemplo, a partir do momento que a criança sofre, a criança ou adolescente sofre uma violência, logo você feriu a dignidade, certo? Quando você expõe a imagem daquela criança numa determinada situação, você está ferindo a dignidade dessa criança, ok? Ó, princípio da não discriminação, olha só que interessante, né? Outro princípio aí que rege os princípios basilares do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Princípio da proteção integral, como você já visualizou aqui comigo, né? Ou seja, proteger todas as crianças e adolescentes, certo? Independentemente da sua classe social, da sua etnia, sexo e assim por diante. Princípio do melhor interesse, né? Ou seja, levar em consideração a ideia de que precisamos fazer coisas que se referem às crianças, que sejam voltadas às crianças, né? Do melhor interesse, do bem comum. Ok? E princípio da ideia peculiar, né? De pessoa em desenvolvimento. As crianças e os adolescentes, conforme eu falei para vocês, eles estão em desenvolvimento, ok? Então eles estão desenvolvendo de maneira física, mental, social, né? Ok? Voltada à sua crença. Então estão num processo de desenvolvimento. E como nós podemos, na verdade, proteger isso e entender esse processo em desenvolvimento que vai acontecendo ao longo do tempo, certo? Legal, galera. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver questões de provas anteriores para que você possa observar como que o tema pode ser abordado na sua prova, tudo bem? Então temos aqui a questão número 1, ano 2019, questão super recente aí, né? Banca Crescer Consultorias, caiu no concurso da Prefeitura de Paulistana, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, em seu artigo 5º, estabelece que, alternativa A, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma, né, de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Pessoal, logo de cara já é o nosso gabarito. Uma coisa, tá? Você procura pausar o vídeo aí, tenta resolver a questão, tudo bem? Beleza? Vai sempre ser feito dessa forma. Então, o artigo 5º. Tá falando aqui do artigo 5º. Caramba, você vai ter que saber isso? Meu amigo. Então, vamos voltar lá para você ver? Aqui, ó. Artigo 5º, ó. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, certo? Por isso que nós ficamos aqui logo de cara com a alternativa A. A alternativa B vai dizer assim: a criança ou adolescente tem direito à proteção à vida, à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento, desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Isso aqui, é claro, é ótimo, é de direito mesmo, mas nós não entramos sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade,
respeito, liberdade e convivência comunitária, convivência familiar. Isso aqui, ó, tá no artigo 4º, tá? Então, a alternativa C, ela está no artigo 4º. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos observar o seguinte, tá? Que a alternativa B tá aqui, ó, é artigo 3º, certo? Basicamente, voltados à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. A gente também ainda não, a gente não trabalha no artigo 5º e colocou exatamente o que está escrito lá. Beleza? Mais uma questão, questão número 2, uma questão de 2019, Banca FCC, caiu no concurso do Ministério Público do Estado do Mato Grosso para promotor de justiça. Caramba, professor, eu vou resolver questões de promotor? Meu amigo, não tem problema algum, você vai ver que você vai matar a charada. Evidentemente que eu não vou trabalhar com aquelas questões muito aprofundadas que não há necessidade, mas tem uma boa parte das questões eu te garanto que dá para trabalhar, tá? A Lei 8.069 de 1990 aplica-se a quem? Ó, isso aqui a gente viu, você estudou comigo. Agora, é ou não é? Vamos lá. Alternativa A. As crianças até 12 anos de idade incompletos, certo? E adolescentes entre 18 e 12 e 18 anos, perdão, podendo ser aplicada excepcionalmente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Bom, você já sabe, né? Pausa o vídeo para resolver essa questão, hein? E claro que esse é o gabarito da nossa questão, ok? Por que que esse gabarito? Você visualizou aqui comigo. Olha lá, ó. Voltar lá para você ver. Tá aqui, cadê? Vamos lá. Artigo 2º. Considera-se criança para efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Você visualizou isso comigo, certo? Então, por isso que nós marcamos aí a alternativa A de novo. Agora, por que a B está errada? B diz assim, exclusivamente as crianças até 11 anos completos? Não, é até 12 anos de idade incompletos. E adolescentes entre 18 e 12, podendo ser aplicados excepcionalmente, o restante, beleza, né? O problema é essa primeira parte aqui. Alternativa C. Exclusivamente as crianças até 12 anos. Bom, ele não fala isso. Completos ainda por cima, né? Errado. Certo? Indistintamente aos indivíduos até 18 anos de idade. Não. Ele faz uma distinção. O ECA faz uma distinção. Até o nome já diz, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Indistintamente aos indivíduos entre 18 e 21 anos. Como a gente viu, não é bem assim, tá certo? Ele faz uma distinção, crianças até 12 anos incompletos, adolescentes entre 12 e 18 anos e, excepcionalmente, eventualmente, naqueles casos lá, como eu falei para você, que estão mais voltados a Código Penal, tudo bem? Entre 18 e 21 anos, certo? Caminhando, vamos lá, mais uma questãozinha aí, agora uma questão da Banca Vunesp. Gente, é que é assim, tá? A gente resolve questões de várias bancas, porque, evidentemente, eu não vou achar questões somente aí da sua banca necessariamente, então, mas daí dá para ter uma boa noção e você consegue mandar super bem na sua prova, tá? Ó, questão de 2019 também, e a questão diz assim, uma questão um pouquinho grande, né? Vamos lá, deixa eu... Aqui, ó. O Estatuto da Criança e do Adolescente é orientado pelo princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que tem como marco legal o artigo 227 da Constituição Federal. Ó, isso aqui é interessante, tá? Artigo 227 da Constituição Federal. Tá bom? Sob tal ótica, quanto à técnica empregada pelo diploma menorista para definir criança e adolescente, bem como para considerá-los sujeitos de direitos e obrigações frente à família, à sociedade e ao Estado, é correto afirmar que a condição psíquica pode ser considerada de forma complementar
a biológica, porque a idade isoladamente considerada pode não levar à segura qualificação do menor como criança ou adolescente, adotando esse critério cronológico mitigado. Ó, cuidado, né, com isso aqui. Alternativa B. Ao se permitir que o maior de 18 anos permaneça no polo passivo de ação de execução de medida socioeducativa, o Estatuto da Criança e do Adolescente não restou adstrito ao critério cronológico absoluto. Alternativa C. É de diferenciação e tem por objetivo impedir a tipificação de condutas perpetradas por pessoa menor de 12 anos como infração penal nos termos da legislação aplicável. É de diferenciação, tem por impedir a tipificação de condutas por menor de 12 anos, na verdade é mais, né? Na verdade mais, né? E de acordo com o artigo 2º caput, a criança é pessoa com até 12 anos, verdade? Incompletos, opa, certinho, tá? E adolescentes, aquela que tiver entre 12 e 18 anos, adotando-se nesse caso o critério cronológico absoluto. Maravilha, esse é o nosso gabarito, alternativa D nessa questão, tudo bem? Questão um pouquinho mais trabalhada, tem que tomar um certo cuidado, tá? Na verdade, o critério que é utilizado pelo ECA, ele é um critério cronológico absoluto, beleza? Então é interessante nós resolvermos questões já aqui na aula, por quê? Porque você já vai entendendo, verificando, tal, não peguei isso, não tinha entendido, fica mais fácil para você compreender. Vamos lá, mais uma questãozinha, questão também de 2019, Instituto AOCP, e essa questão diz assim, ó, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é possível afirmar que é considerada criança a pessoa com até, aí você tem que completar as lacunas, né? Anos incompletos de idade, adolescente que apresentar até, tá? Beleza? Fácil nessa questão. Alternativa A, 14, 16, 19? Não, né, gente? B, 12, 14, 18? C, 10, 12, 19? D, 12, 12 e 18? Pronto, gabarito da nossa questão. Alternativa D, tranquilinha, né? Criança até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos de idade, certo? Olha, fizemos 5 questões aí, tivemos parte teórica da matéria, ótimo para você mandar super bem na sua prova. E eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê numa próxima oportunidade para dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Valeu, grande abraço e até a próxima. Olá! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso Gabaritando Prefeitura de Valinhos. Você vai prestar para agente administrativo, auxiliar de desenvolvimento infantil, inspetor de alunos, recepcionista da saúde? Pois bem, nós temos o curso preparatório para todos eles, tá certo? Se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque o recado é muito importante para você. Olha só, deixa eu mostrar aqui todas as vantagens do nosso curso online preparatório. Você vai ter vantagens da plataforma, tá? Você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido durante um ano para você aproveitar. Você vai ter no curso teoria e questões comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Você também terá material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF. Você poderá baixar e servir como material complementar. Quais são os cursos que você terá direito dentro da nossa plataforma? Olha só, o curso de Agente Administrativo 2 completo, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil também completo, Inspetor de Alunos completo, Recepcionista de Saúde também completo, e além disso também montamos o curso Matérias Básicas. Se por acaso você for prestar algum cargo que não seja um desses primeiros aqui que eu citei, as matérias básicas estarão disponíveis para você também. Estamos preparando um super bônus, que é o caderno de questões, gente. Olha que maravilha isso, hein? São questões gabaritadas para você treinar.
milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Tudo isso que eu informei para você num valor especial de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 247 à vista ou 12 vezes de R$ 24,65. Para você adquirir o curso, olha só, super simples. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Beleza? Aí você vai fazer o quê? Ó, vai ter um botãozinho lá de comprar. Você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. Então você digita lá sua dúvida, um dos nossos consultores vai te atender imediatamente e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Ó, vou ficar te aguardando dentro da plataforma. Ó, já clica no link aí, já faz a sua matrícula, inicie imediatamente os seus estudos. Valeu, muito obrigado e até mais.